Olha, 6 horas e 53 minutos. Hoje no Check-up no rádio recebemos o Dr. Wander Wade, médico cardiologista com vasta experiência na área de saúde cardiovascular. Dr. Wander, ele vai responder às nossas perguntas, tema livre de hoje, WhatsApp 992053030, vai responder às nossas dúvidas sobre como manter o coração saudável e o que fazer em caso de problemas cardíacos. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É sempre uma satisfação estar por aqui. Quais são os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e como podemos mitigá-los no dia a dia? Os principais fatores de risco cardiovasculares, aqui atribuindo para a principal doença cardiovascular que tenha acometido a população mundial nos últimos 70 anos, a doença cardiovascular, no caso, seria o infarto agudo do miocárdio. Então, os principais fatores de risco para essa doença cardiovascular são fatores de risco que são, alguns deles que a gente vai citar aqui, são fatores de risco modificáveis. Existem alguns outros que são não modificáveis, que a gente também comenta, mas a gente acaba deixando um pouco de lado porque a gente não tem muito poder para intervir. Aqueles que são modificáveis são a hipertensão arterial, que é a pressão alta. Ela é considerada uma doença por si própria, mas ela é silenciosa. Muitos pacientes acreditam que a hipertensão ela causa sintomas como dor de cabeça, como náuseas, mas na verdade essa associação ela provavelmente é uma associação de causa e efeito contrária. A pessoa acha que a pressão dela subiu e ela sentiu um mal-estar, quando na verdade, muito provavelmente ela sentiu um mal-estar e isso elevou ali temporariamente a pressão dela. A hipertensão, ser doente da pressão, você ter a pressão alta constantemente elevada, ter a pressão arterial constantemente elevada, é uma doença silenciosa e que representa um dos principais fatores de risco, não apenas para essa doença cardiovascular que é o infarto, mas também para outras doenças de muita relevância no nosso dia a dia, como o AVC, que é o acidente vascular cerebral, e as doenças renais terminais, que são aquelas que levam o paciente a precisar de hemodiálise. Segunda doença, que é também uma doença, e também, além de doença, ser um fator de risco para o estabelecimento de problemas cardiovasculares e de poder levar o paciente ao infarto, é a diabetes. Então, os pacientes com um mau controle da glicemia ou da glicose, que é popularmente o açúcar no sangue, eles desenvolvem uma inflamação nas artérias, na parte circulatória, e essa inflamação ela leva a danos que podem produzir obstruções, formação de placas de gordura que levam a obstruções futuras, e isso resultar em infarto agudo do miocárdio. Terceiro fator de risco importante e modificável é o que a gente chama em conjunto de dislipidemia. Dislipidemia é uma alteração nos lipídios. Os lipídios são as gorduras que estão circulando dentro da nossa corrente sanguínea. Essa dislipidemia ela engloba então a elevação do colesterol total, a elevação do colesterol ruim, que é o LDL, níveis baixos do colesterol bom, que é o HDL, que apesar de ser um colesterol, apesar de ser uma gordura, ele tem um efeito protetor, porque ele remove gordura da circulação, e níveis elevados de triglicérides. Então, se você tem um ou mais desses problemas, o colesterol alto, o colesterol LDL alto, que é o ruim, o colesterol bom baixo, e o triglicérides elevados, você tem uma dislipidemia e isso se constitui em um fator de risco para doenças cardiovasculares. Daqui de todos eles a gente cita principalmente aquele que a gente conhece e sabe que tem mais intervenções dentro da cardiologia, que é a elevação do LDL, que é o colesterol ruim estar elevado. Para ele a gente tem várias intervenções que a gente consegue fazer o seu manejo e a sua redução. Além desses três fatores, nós ainda temos outros dois fatores que são fatores de risco e são geralmente estudados juntos, porque um tem íntima relação com o outro. Obesidade e sedentarismo. São dois fatores de risco
que juntos levam ao aparecimento desses outros, né? Por obesidade e por sedentarismo, você pode desenvolver a hipertensão, pode desenvolver a diabetes, pode desenvolver o colesterol alto, ou mesmo sem desenvolver nenhum deles, só por obesidade e sedentarismo, você pode, ao longo de muitos anos, acabar desencadeando a doença cardiovascular e podendo sofrer de um infarto agudo do miocárdio. E por último, a gente trataria ainda o tabagismo, que é o mais modificável, vamos dizer assim, de todos eles, talvez o menos relacionado à genética, porque a gente ainda pode atribuir, minha pressão é alta, eu tento fazer de tudo, mas eu não consigo controlá-la, possivelmente porque tem algum distúrbio genético que promova isso. No caso do tabagismo, é o que talvez tenha menos interferência genética e que depende mais da adesão do paciente, da força de vontade do paciente de tentar abandoná-lo, porque é algo plenamente ambiental, não tem genética envolvida nesse problema, é uma questão ambiental mesmo, de sua relação com o cigarro. Então, abandonar o cigarro é parte fundamental do tratamento para evitar doenças cardiovasculares. O ouvinte quer saber aqui com qual frequência devemos realizar exames cardíacos e quais são os sinais de que precisamos de uma avaliação mais detalhada. Com que frequência devemos realizar exames cardíacos? Essa pergunta ela não tem uma resposta genérica, geral, que consiga abranger a toda a população. Ela depende essencialmente de quem é o paciente e que tipo de problemas ou que tipo de estado de saúde o paciente apresenta naquele momento. Via de regra, a gente recomenda que o paciente faça uma primeira avaliação cardiológica ali por volta dos 35 anos de idade, 35, 40 anos de idade, e se o paciente for desenvolver qualquer tipo de atividade que seja de esporte competitivo, antes de entrar nesse esporte competitivo, é importante que o paciente faça essa avaliação cardiológica, mesmo que seja antes dos 35 anos. Então, é alguém que tem 18 anos, 20 anos, que quer participar de uma meia maratona, de uma maratona mesmo, competindo, não por lazer. É alguém que quer ir para uma peneira de futebol e quer fazer aqueles testes de futebol aos 16, aos 18 anos. É interessante que seja feita uma avaliação cardíaca antes. Por quê? Porque eu até falei aqui uma vez, numa das participações do programa, Marcos, e o paciente chegou ao consultório dizendo que tinha lembrado dessa frase. Eu disse assim, quando você vai disputar uma tampinha de lápis, você parece que esquece dos limites e dos avisos que o seu corpo dá, e muitas vezes a gente passa do nosso ponto. A gente vê muitas vezes pacientes disputando em corridas longas, indo muito além dos seus próprios limites. Isso é bacana e é bonito de ver a pessoa superar os seus limites, você realmente dá o máximo de si, mas também a gente precisa estar seguro, estar tranquilo com relação à saúde cardiovascular, para que isso não implique em problemas após o final da disputa, daquele momento. Então, para pessoas que vão competir, é importante fazer uma avaliação, pelo menos uma avaliação inicial, antes dessa competição, dessa primeira competição. Para quem não tem planos de competir, faz exercícios, mas apenas por lazer e por manutenção da saúde, é importante uma avaliação, e recomendado uma avaliação cardiológica por volta ali dos 35 a 40 anos. A partir dessa avaliação, aí a gente foca e individualiza em cada pessoa. Então, se uma pessoa vem para mim aos 38 anos de idade para uma primeira avaliação e a gente avalia e descobre que está tudo bem naquele momento, a gente pode programar para ele voltar a fazer uma avaliação com 2 anos, com 3 anos, eventualmente até com mais tempo do que isso. Se a gente descobre aos 38 anos que a pessoa tem uma diabetes, que já tem o colesterol alterado, esses fatores de risco que a gente mencionou, ou pior, que já tem uma doença cardiovascular estabelecida, já tem sinais de obstrução nas artérias coronárias, já tem uma insuficiência cardíaca, esse paciente precisará de um acompanhamento mais frequente. Então, talvez o paciente precise fazer acompanhamento anual ou, eventualmente, até menos, em questão de meses, para poder ajustar o tratamento. Então, a gente tem uma base de data para avaliação inicial, 35 a 40 anos, se for uma vida normal, ou a qualquer momento antes de uma primeira competição. A partir daí, quem vai determinar de quanto em quanto tempo a gente faz essa avaliação é de fato o estado de saúde de cada
paciente. E aí, a partir dessa avaliação, é que a gente define os exames. Muita gente tem uma dúvida de quanto tempo eu faço um eco, de quanto tempo eu faço um teste ergométrico. Isso depende muito do estado de saúde do paciente, dos fatores de risco que ele tem, para que a gente consiga determinar. A avaliação médica é mais importante do que propriamente os exames complementares, porque é a partir dela que a gente consegue escolher quais são os exames que vão nos apontar as melhores informações. Abraçar aqui o nosso doutor Anchieta, lá em Jardim do Seridó, médico, né? Ele colocou, Marcos, diga doutor Wander, que torcer pelo Botafogo também é um novo fator de risco para infarto. Ontem quase que infartei. E aí, doutor Wander? Eu sou botafoguense também, né? Eu sou um botafoguense defunto, porque faz muito tempo que eu não acompanho os jogos e só faz sofrer mesmo. É sofrido a vida do botafoguense. A gente até já tratou disso aqui uma vez, não do Botafogo especificamente, mas das emoções do futebol. E, de fato, para pacientes que têm doença cardíaca estabelecida, é cientificamente comprovado que as emoções do futebol, pelo menos, isso foi testado, eu já falei isso aqui antes, né? Isso foi testado na Copa do Mundo da Alemanha. As emoções do futebol, elas podem desencadear novos problemas para quem já tem doença cardiovascular estabelecida. Isso não quero aqui que isso soe como uma contraindicação para as pessoas assistirem o futebol de forma alguma. Mas principalmente o jogo do Botafogo, né? Exatamente. Principalmente o jogo do Botafogo. Os mais sofridos, a turma que se emociona aí mais do que o normal, precisa tomar cuidado. Não chega a ser um fator de risco, não, mas tem trazido algumas decepções. Ano passado, só quem sofre, que é botafoguense que nem eu, e que nem o doutor Anchieta, sabe como foi você começar o ano achando que ia ser campeão, que a gente ia terminar campeão e terminar daquela forma. Então, botafoguense, prepara o coração, porque esse ano tá no mesmo caminho, né? Eu tenho um colega que é cardiologista também, que é Alexandre, a gente tava botafoguense também, e a gente tava conversando na época que ano passado teve um eclipse do Sol. E na época que, 1995, quando o Botafogo foi campeão, tinha tido outro eclipse. Eu digo, pronto, será que ou vai ser esse ano ou vai ser daqui a 30 anos, que é quando tiver o próximo eclipse. O Emanuel, abraço para ele, educador físico, ele coloca ótimo tema, importante dizer que a prática de exercícios é o principal remédio contra doenças cardíacas, correto? Não só está correto, como eu acho, Marcos, eu suspeito em dizer que uma virada de chave que tem começado a acontecer na comunidade científica médica para tentar alertar a população de não fazer medicações e procedimentos de muletas para a sua própria vida. Porque é isso que a gente acabou sem querer. Na verdade, a gente não tinha o objetivo de fazer isso, mas acabou se tornando uma muleta o uso de comprimidos e de procedimentos médicos, como angioplastias e cirurgias, na vida do paciente, sem que ele focasse naquilo que era o principal, que era manter um nível de vida saudável. E essa manutenção do nível de vida saudável, ela inclui necessariamente você fazer uma dieta adequada, inclusive acompanhada por nutricionista, para aqueles que já possuem doenças cardiovasculares estabelecidas, e também você fazer exercícios físicos, manter o corpo. O nosso corpo, ele não foi construído para ficar parado. A gente tem um corpo geneticamente programado para se movimentar. Então, a gente, como não se movimenta mais para sair, para fazer caçada, como era no tempo das cavernas, nossa vida prática nos trouxe comodidades como controle remoto e transportes como carro, moto, ônibus. Devido a isso, a gente precisa movimentar o nosso corpo, nosso organismo, e essa movimentação ela passa necessariamente por exercícios. E como eu tinha falado anteriormente, há uma virada de chave. Os últimos 2 congressos que eu participei tem se dado muito mais ênfase nisso. E eu uso isso, inclusive, como uma espécie de alerta para os pacientes, fazendo uma analogia com a manutenção de estradas. A gente já estava falando aqui das estradas na entrevista anterior. Então você imagine, Marcos, que você tem uma estrada que está sendo construída hoje. Daqui a 10 anos, essa estrada ela abre um buraco em um determinado local. Faça essa analogia para o nosso organismo e é como se você tivesse uma obstrução em uma determinada artéria, num ponto de uma artéria do coração.
Tá bem? Tá bem. Aí você vai lá, que foi o que a gente fez nos últimos 10, 20, 30, 40 anos, você vai lá e desentope, no popular, né? Você vai lá e desobstrui e faz um procedimento que resolve e corrige aquela obstrução. Seja esse procedimento uma angioplastia ou uma cirurgia de ponte de safena. O que é que você está fazendo? Você está tapando um buraco naquele ponto. Mas se você não faz uma boa manutenção em toda a estrada ela é feita do mesmo asfalto que gerou o buraco naquele ponto. Então, o nosso sistema vascular, ele é feito do mesmo material que vem desde da nossa fase de embrião. Então, se ele provocou, depois de 30, 40, 50 anos, ele provocou uma obstrução num ponto específico, se você não fizer uma manutenção adequada, ele vai gerar obstruções em outros locais. E é isso que a gente tem atinado, que uma obstrução, uma doença obstrutiva em um determinado ponto é apenas a ponta do iceberg. E o paciente precisa ser cuidado não apenas naquele local. Fazer uma angioplastia ou fazer uma cirurgia resolve para que a gente evite um problema que está iminente, que pode acontecer amanhã ou daqui a uma semana. Mas se você não mantém não faz uma boa manutenção da estrada do paciente, que são todas as suas artérias, e essa manutenção é dieta e exercício físico. Se você não faz uma boa manutenção, o paciente vai acabar desenvolvendo novas obstruções, vai abrindo mais buracos nas suas estradinhas aí, e isso vai levar a problemas no futuro. Então a gente quando faz essas intervenções mais drásticas, como operar e fazer cateterismo e angioplastia, a gente faz a intervenção para algo que está mais imediato. Eu estou consertando um problema que poderia me causar uma tragédia semana que vem, mês que vem. Aí a gente vai lá e intervém. Mas para a vida, para os próximos 10 anos, 15 anos, o que faz diferença mesmo, porque mantém toda a vasculatura em saúde, em um estado mais saudável, é dieta e exercício. E a relação entre dieta e a saúde cardiovascular? Existem alimentos específicos que ajudam a manter o coração saudável? Existe uma dieta que a gente chama de dieta DASH ou dieta do Mediterrâneo, que é talvez uma das dietas mais estudadas e mais comentadas nas últimas, 5 décadas, digamos, e que tem sido a base das nossas recomendações. Ela é uma dieta que é desenhada como se fosse uma pirâmide, em que a base ela é muito maior, como toda pirâmide né? A base dela é muito maior e o topo dela é bem menor. Nesta base, a gente inclui o quê? Carboidratos não refinados, carboidratos que têm uma certa lentidão na sua absorção, e aí a gente usa esses carboidratos, são massas, né? Esses carboidratos com a lentidão na absorção, a gente pode traduzir aqui para a população de modo geral como massas integrais, tá certo? Arroz integral, macarrão integral e alguns legumes como feijão. Seriam a base, né, dessa dieta, associado a frutas, legumes e alguns cereais. Então essa seria a base de construção dessa dieta, e aí à medida que você vai subindo, você vai diminuindo as quantidades em que você absorve ou que você consome determinados alimentos. Mas para cima você teria proteínas, por exemplo, deixando de lado as carnes vermelhas, que contêm um teor de gordura maior e ainda por cima são mais inflamatórias. Aí você colocaria carnes mais saudáveis como peixe e frango. Você colocaria óleos e não gorduras. Óleos aqui a gente entende são aqueles que são líquidos no estado natural, na temperatura ambiente. Então, a gente só tem praticamente óleos vegetais que tem essa capacidade. Se a gente pega gorduras ou óleos de origem animal, como manteiga, banha, todos eles em temperatura ambiente eles tendem a ficar mais endurecidos. Esses estão lá na ponta da pirâmide, eles têm que ser consumidos em menor quantidade. Os óleos, aí a gente entra nos óleos, óleo de girassol, óleo de soja, azeite de oliva, que é talvez o mais recomendado e o mais estudado como fator protetor para o coração, eles seriam recomendados ali numa fase intermediária. E à medida que a gente vai subindo na pirâmide, vem aqueles alimentos que a gente deveria restringir ao máximo possível, que seriam doces, carboidratos refinados, que a gente chama, as gorduras, essas gorduras sólidas, porque são gorduras saturadas e que acabam contribuindo com a obstrução do sistema vascular, e por último
as carnes vermelhas com conteúdo gorduroso e com um maior potencial inflamatório. Então, a partir disso, a gente estabelece a base do que seria uma determinada dieta para a nossa saúde cardiovascular, e aí para cada pessoa específica a gente vai tentando respeitar as preferências de cada um e tentando organizar aqui o que a gente pode liberar um pouquinho, o que a gente restringe um pouco mais porque está consumindo de forma exagerada, e aí vai se ajustando, mas a base seria mais ou menos essa. Dr. Wander Wade, ele é médico cardiologista, está no Instituto Médico Ameno, no mesmo prédio da Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 994310681. Obrigado pela sua participação. E eu que agradeço, Marcos. Obrigado. 7h15, já a gente volta com mais informações.